Ó, galera, é o seguinte, segunda-feira. Segunda-feira é sempre bom. É dia. Ultimamente eu tô assim, quase toda segunda eu tô. Já tenho o quê? Umas 3 segundas que eu tô experimentando outros ares, né? Eu acabei de ir ali. O cara me ligou pra mim dar uma olhada, né? Fazendo a pintura. E aí é o mesmo cara que deu erro daquela vez de umas casas. Que era longe, lembra que eu fiquei perdido lá na zona rural lá, e aí não deu certo. Aí ele me falou que tinha uns apartamentos pra me dar uma olhada. Eu falei, rapaz, vou lá dar uma olhada. Aí era hoje, né? Aí eu cheguei lá e tal, me apresentou lá, é uma construtora. São 4 construtoras, só que é quase 200 apartamentos lá pra pintar. É o condomínio todo, por dentro e por fora. E aí eu, beleza. Marquei com ele e fomos lá. Só que assim, é bom a pessoa ver, porque se você falar que tá fechado e confiar só naquilo por telefone, não existe isso, moço. Pintura. Aí, assim, ele me falou, quando ele me falou por telefone, ele falou, ele falou assim, ó, lá são 2 quartos, 2 quartos, a salinha, 2 quartos a salinha, beleza, que é a tinta. E aí ele falou o valor, falei, beleza. Aí era no reboco de gesso, né? Até que ele me falou, não falou nada de reboco de cimento. Aí eu, vou lá olhar. Quando eu cheguei lá que eu vi, ele falou, aí ele começou a falar, ah não, mas os de reboco de gesso já tem pintor já, ficou os de reboco de cimento lá embaixo. Eu falei, mas você não falou que era reboco de gesso, mas porque no cabo foi caro, porque você não falou, moço. Não, mas vamos lá, eu falei, isso aqui não vai dar certo não, moço. Ele falou, não, vamos lá pra você dar uma olhada. Aí eu entrei, pra começar, eu já não gostei porque de ficar caminhando lá com capacete, pra dentro e pra baixo. Eu trabalhei muito no começo, quando eu era bem mais novo. Que tem um tempo, mas que tem uns 12, 13 anos atrás. 14, uns 14 anos, que o meu menino mais velho ele tem 13 anos. Aos 14 anos atrás eu trabalhei demais, com capacete na cabeça, sabe assim. É aquela coisa de muito peão em obra assim. Aí, até isso beleza, passou, pegou um capacete, deu nome na portaria. Quando chegou lá, nada do que ele tinha falado. Os apartamentos que estão no chão, no térreo, eles são no reboco de cimento. Os que são no reboco de gesso, que geralmente são mais práticos de fazer, eram os de cima. Os outros pintores que já estavam lá, já pegaram eles. Aí ficou esse de baixo. E aí, não é só os 2 quartos e a sala. É os 2 quartos, a sala e a cozinha, só uma parede que é de cerâmica. A metade, ainda a metade é tinta. É a metade para baixo. Então são os 2 quartos, um hall, uma sala até razoável e a cozinha. Ah, e tem umas paredes do banheiro também. O banheiro é cerâmica até a metade. Onde é que vai o chuveiro ali e o nicho. O resto é tinta também. E aí, tem que selar, né? Selar as paredes tudinho. 2 mãos de massa. E ele ainda falou que se desse para selar também o teto. Aí pelo preço que ele falou, não tem cabimento. Um aqui que ele falou quando a gente, por ligação, era uma coisa. Quando chegou lá era outra. Lá quando eu cheguei a falar com ele. E lá dentro é mais outra ainda. Então não tem cabimento não. Aí o que eu fiz? Pra mim não, tipo assim, pra mim não perder amanhã, eu sei que na questão financeira eu saí no prejuízo, né? Porque eu fiquei lá, eu selei, eu raspei. Ah, ainda tem que raspar, né? Eu raspei lá todinha, espanei, selei e dei uma mão de massa em um quarto completo, no quarto todo. Uma mão só de massa. E aí eu cheguei lá, era 8, 7 e pouco, quase 8. Quando foi 11 e pouco eu terminei isso, aí me troquei e vim embora. E assim, eu nem vi ele na hora que eu saí. Mas assim, não tem cabimento não. É muito serviço aí, o preço que ele quer passar. E fora isso, lá o material, a gente tem que pegar o material lá na baixa da égua. O material com a burrinha. E outra, o chão tá na terrona. Aí tem um monte de desnivamento do chão,
do caminho para pegar a caburrinha. E aí o que acontece lá, quando eu cheguei, eu vi o pintor, que ele tá naquela, sabe assim, naquela euforia assim, logo de manhã cedo, eu tenho que pegar a requisição, aquela coisa toda de obra, de obra, construtora. Tem que ser não pega o material, tipo, o material tá ali, você vai e pega, não. Ou tá no pé da torre, não, é assim. Você tem que pegar a requisição, andar atrás de encarregado, para pegar a requisição ali, aquela folhinha pra você ir lá de novo, depois ir lá pegar o material. Aí esse cara, ele tava fazendo, luz de baixo são quatro apartamentos. Esse pintor tava fazendo um, e o outro ele já tinha feito, tava pronto. Aí ele me chamou e mostrou, lá viu tudo. Esse pintor aqui também tá, aqui meu patrão, esse que ia ser meu patrão, né? Tá da equipe dele. Aí embaixo ficou quatro, que são assim. Um ele já tinha feito, um pintor, e o outro ele tava fazendo, e aí ficou esse que eu comecei e o outro. No caso, ia ser esses dois pra mim. Aí, ele viu que eu ia começar, e esse pintor, aí eu fui conversando com o cara que seria meu patrão, se desse certo. Aí ele falou assim, não, eu vou pegar a massa, aí a gente pega pra gente. Aí eu já me liguei, como assim? Por quê? Porque é ruim pra ir lá pegar a massa, material. Uma pessoa só, você sofre demais, então de dois já sofre menos. Aí ele me viu que eu cheguei, ele já se ligou, né? Aí eu falei, não, beleza, eu fui, me troquei, eu fui lá mais ele pegar o material. Ele já tinha pegado a requisição. Aí, fomos lá pegar o material. Aí colocamos as massas, e um selador pra mim e massa pra mim e pra ele. Que o dele já tinha selado, né? Só faltava a massa. Aí a gente veio, moço, nesse areião lá, né? Puxando essa burrinha. Aí eu fiquei pensando, cara, por que o pintor sempre assim, moço? O pedreiro, quando ele foi construir ali, os tijolos, a areia, as britas, já tava no pé da torre ali. E por que o pintor tem que ir lá na Baixa da Égua buscar material? Não tem ajudante nem nada. Aí eu fui trabalhando esse tipo assim, experimentando, né? Foi bom que eu fiz um exercício, né, de manhã. Que hoje eu tirei pra ver outra coisa melhor, assim, lá. Eu tô trabalhando ainda em outro, só que lá também tá quase acabando, lá tem poucos apartamentos. Eu falei, não, vou dar uma olhada aí, sondar na segundona, pra ver como é que é. E aí, aí a gente trouxe, né, a massa e tudo, o material, ele tirou a dele, tirou a minha, ele foi trabalhar lá. E eu fiquei lá trabalhando e, lá, e pensando, né, rapaz, porque a gente tem que botar tudo no cálculo, moço. Tudo no cálculo, porque assim, às vezes, o dinheiro, ele é um dinheiro que você pensa que é muito, parece muito, mas se você for analisar o esforço que você faz, entendeu? O esforço que você faz não compensa. Às vezes o dinheiro é pouco, mas também você trabalha em paz, você trabalha com menos esforço, mais organizado, seu juiz, você não tem aquela preocupação de acabar uma coisa e já começar outra, não, você vai por etapa, na tranquilidade. Aí você tem que ir botar no cálculo isso aí também. Aí é isso aí, eu fiz, né? Mas sei lá, me troquei. Já tá analisando isso daqui, não compensa não. Não compensa ali para ele teria que aumentar mais o valor, né? Para pagar para fazer essa pintura. E é isso, aí é o seguinte, eu peguei e vim pra casa, tomei um café. E aí eu nem falei nada pra ele, nem liguei, né? Mas ele vai mandar mensagem, né? Então mais tarde eu mando mensagem pra ele, ó, não vai ter como não dessa vez. Porque assim, esse cara, eu trabalho com ele assim, tem um tanto de vezes que ele me chama, eu vou lá olhar, é a mesma coisa, ele fala que é uma coisa e quando chega lá é outra. Ou falta a banca, ou o material é longe, ou tem que dar um monte de tinta esperar depois o eletricista vir. Sempre tem uma coisa, então assim, eu já fiz umas 2 obras pra ele que deu certo. Mas é assim, é na peleja assim, sabe? E outra, ele falou um preço pra mim, e o outro pintor que tava lá já tinha falado o outro. O preço que ele passou pra mim é um preço muito abaixo, que eu já não quis. Só que ele tava passando a mais, ele já reduziu, porque eu cheguei agora, os outros pintores que chegaram agora, ele já vai reduzir, eu entendi isso. Que ele já quer reduzir, e os caras que estão lá querem que aumente. Então é isso aí. Aí galera, foi isso, não dá certo não. Por que eu falo que assim, nada é perdido, né? Sempre a gente aprende alguma coisa. Porque eu dei minha pedalada, né? Dei minha pedalada de manhã cedo.
Fui lá, né, e fiz esse serviço. Ficou perdido? Porque ele não vai me pagar porque eu já fiz. Eu selei, raspei, selei, emacei a primeira mão num quarto lá e tudo. Já tem material também que eu peguei, próximo pintor que chegar já tá no jeito. Mas na pintura acontece isso. Muitos apartamentos que eu fiz aqui, eu também já cheguei assim. Eu também já cheguei assim, tem vezes que o cara desiste, alguma coisa acontece, acha outra coisa melhor. E aí ele já tinha feito uma boa parte do serviço no apartamento, um pintor. Aí ele pega e vai pro outro obra, ele não recebe aquele que ele não terminou. Aí umas 2, 3 vezes eu já vi, aí eu cheguei e já tava quase no jeito. Eu só dei só mais uma caprichada e pronto, e recebi como se eu tivesse feito ele completo. Então esse vai ficar desse jeito lá, pro próximo que aparecer. Com certeza é outro pintorzinho que tava lá, que me ajudou a pegar massa e tudo. E é isso. Não dá certo não, assim, vai passando o tempo, a gente tem que ver, ainda mais quem é autônomo, se vale a pena, porque o desgaste do corpo mesmo, sabe? Porque como eu tô falando, pra que o material lá na Baixa da Égua, moço? Bota a massa aqui pertinho da gente, né? A gente já tem que andar atrás de pegando requisição, deixa a massa, a tinta, o selador, tudo aqui perto do profissional. O cara só pega aqui, ainda tem o de cima. O cara vai pegar lá no depósito lá, traz na burrinha correndo, puxando. E aí depois os que tá em cima ainda tem que subir escada ainda com lata, com massa. É difícil, moço. É difícil, o valor não compensa. E aí ele foi falando, quando eu tava saindo do carro, que eu fui entrando dentro da obra, mas ele começou a falar o tanto de coisa que ainda tinha, que ele não tinha falado por telefone. Celular, ele tinha falado nada de celular. Ele não falou nada que tinha stand de parede que era tinta. Até dentro do banheiro da cozinha, que é meio raro, também tinha. E aí depois ele falou, se desse como selar também o teto, olha. Paulo já falou, inventou lá que os caras estavam selando, estavam emassando com rolo. Com massa misturado com... Batia a massa e passava o rolo no teto. Que é como se estivesse amassando, ficava bem lisinho. Que é uns experimentos que já vi na internet aí, mas nunca testei não. Então assim, na intenção, eu acho que os caras passou pra ele, sei lá, o da construtora, que era pra amassar também o teto. Mas rapaz, não, eu tô fora, moço. Foi isso o tempo, a gente tem que gastar uma coisa, não assim, passar a perna em ninguém, né? Você sai ganhando demais. É o justo, moço. É o justo, é muito esforço para pouca remuneração. Quando você não tem nada, você tá, entendeu? É o que, igual meu pai fala, é o queixo ou o beiço. Aí você fica ali, né? Você vai, mas você sabe que você tá no prejuízo muito grande. Porque não tem outra opção, né? Mas é sempre bom a pessoa não ficar nessa situação, moço. Então amanhã é terça, eu não vou voltar lá pra outra que eu tô mesmo. Já tá acabando também. E é isso, galera. Falou.